Tem a ver com a própria pregação teológica ou religiosa no espaço religioso. Com como a autoridade desse líder, que vai falar em nome de um projeto sionista em encontros políticos, em outros espaços, né, de poder, é construída no cotidiano da comunidade. Ele precisa ganhar poder institucional e poder, entre aspas, popular, para ele aparecer numa reunião, por exemplo, com o embaixador de Israel no Brasil e dizer que os evangélicos são favoráveis, ele precisa construir uma comunidade, ele precisa constituir uma multidão, mesmo que seja uma multidão não necessariamente hegemônica, para justificar a fala dele. E isso ele faz aparelhando politicamente os espaços religiosos, ensinando a respeito disso no cotidiano da comunidade dele, e inclusive desensinando isso, dando essa interpretação única a respeito de Israel, mantendo essa interpretação única como hegemônica. E aí, dali, da igreja, ou da narrativa da igreja para a narrativa do poder, é um salto muito fácil. É um salto muito fácil e muito ágil, pelas vias diplomáticas, pelos lobbies que se faz em torno dessa questão da embaixada. Ele vai fazendo isso no Brasil, né? Ele vai fazendo esse discurso chegar até essas lideranças mais estrategicamente sionistas. Uma outra movimentação que eu percebo há muitas viagens de líderes religiosos para Israel. Essa migração religiosa Brasil-Israel, eu diria que é quase semanal. Se você pegar os grandes nomes da igreja evangélica hoje no Brasil, muito provavelmente a maioria deles tem uma caravana organizada para Israel. Então ele vai para Israel e ele continua falando com a igreja dele, só que agora de um território, de um lugar privilegiado, ele continua usando o mesmo discurso, ele continua reinterpretando a tradição de Israel, só que agora de Israel, enchendo o lugar de camadas interpretativas, de camadas ideológicas, e se comunicando com a igreja brasileira nesse sentido. Além de uma ocupação militarizada e violenta nesses territórios coloniais de Israel, há uma ocupação teológica que o Brasil faz em Israel. E esse movimento de mostrar o lugar a partir de uma hermenêutica fundamentalista, de uma hermenêutica racista, xenófoba, colonial, isso não só forma a opinião dos evangélicos a respeito do território judaico, do território palestino, do território sírio, como forma a perspectiva, eu diria, a perspectiva popular no Brasil a respeito de Israel. Enquanto esse religioso está falando com a igreja dele, ele está falando com a cultura religiosa ampla no Brasil. E como esses líderes têm muita influência política, e muita influência midiática, e muito recurso para fazer essa narrativa correr no Brasil, essa percepção é tida como verdadeira, quase que como única. Não existe um líder religioso no Brasil que vá para Israel para mostrar os lugares onde o Messias criticou uma certa ortodoxia judaica a respeito do templo, a respeito da mulher, a respeito de outras nacionalidades, de outras etnias. Ninguém vai, por exemplo, para Israel para dizer, olha, foi aqui que Jesus encontrou com a mulher Ciro-Fenícia. E foi aqui que, no encontro com a mulher Ciro-Fenícia, Jesus descobriu que o seu messianismo não era propriedade dos judeus, mas era um messianismo mais universalista, mais abrangente. Ninguém vai em Israel para relativizar a narrativa sionista. Isso que eu quero dizer. E essa é uma forma de comunicação entre territórios. Eu acompanhei recentemente uma viagem de jovens pastores a Israel, e eles fizeram essa viagem a Israel para visitar possíveis lugares para abrigar a embaixada brasileira em Jerusalém. E ao visitar esses possíveis lugares para abrigar a embaixada brasileira em Jerusalém, eles fizeram cultos de oração consagrando aquele território a uma possível
a uma possível futura embaixada. E todos esses líderes têm um contato muito, muito estreito com o atual governo e com toda a movimentação bolsonarista no Brasil. Forma-se entre a religião, entre os territórios religiosos brasileiros e os territórios do poder no Brasil, uma espécie de rede ou uma espécie de sobreposição. Porque nós estamos vivendo um impasse a respeito do que significa a nossa democracia, nós não estamos dando conta de que esses projetos religiosos estão ocupando o Estado, seus orçamentos, suas estruturas jurídicas, as suas prioridades em política externa. Como é que se explica o fato de um pastor evangélico estar determinando uma política externa brasileira que foi construída nos últimos 30 anos na direção de uma ecumenicidade ou numa direção anti-sionista? Se não anti-sionista expressamente, evita comprar a narrativa sionista a respeito de Jerusalém, por exemplo. E nesse aspecto, hoje, nós temos uma ingerência radical das lideranças evangélicas em relação à política externa com Israel, que só não se radicalizou mais porque o governo temeu sanções econômicas vindo de países árabes. Se o bolsonarismo muda a embaixada brasileira para Jerusalém nesse primeiro tempo do governo dele, ele perde o investimento árabe na agricultura brasileira. E aí ele ia ter que explicar. E aí como é que ele explica que ele perdeu o investimento econômico para satisfazer uma política externa de fundo teológico e religioso, se nós estamos vivendo numa democracia, num suposto Estado laico? Então, assim, é um dilema da democracia, eu acho, mais do que da religião no Brasil hoje. Eu diria que há uma disputa de interpretações e de narrativas a respeito disso que vão gerar disputas políticas sobre o território. Essa camada de narrativa, essa camada teológica, ela é sobreposta a esse território. Então as pessoas interpretam os conflitos do território a partir dos conflitos teológicos e dos conflitos ideológicos que ela tem em torno da narrativa de Israel. Você tem essa narrativa mais fundamentalista, que trabalha Israel como um povo eleito ou como uma nacionalidade eleita, e essa narrativa mais fundamentalista se confunde com o Estado moderno de Israel, os seus supostos direitos à propriedade daquele território, os seus supostos direitos de manejar a violência de forma imperialista, de forma totalmente desproporcional contra os territórios sírios e os territórios palestinos. Então essa narrativa mais racista, mais xenófoba de Israel, ela é fundamental para que esse projeto de violência se empreenda na prática ali. Da mesma forma que há uma maneira de ler a tradição religiosa no Brasil que não se identifica com esse evangélico mais conservador, mais fundamentalista, há uma forma de ler a tradição de Israel no judaísmo que não se identifica com essa perspectiva sionista. Isso é importante que isso seja dito também. Há leituras judaicas que dizem que o povo judeu foi eleito não para ser soberano sobre os outros povos, mas para ser responsável e servo. Então isso deslocaria esse lugar de prepotência, esse lugar de soberba e de soberania do povo judeu em relação aos outros povos e colocaria o povo judeu num lugar de generosidade, de prestação de serviço ao outro. Inclusive a expressão que eles usam é: Israel é responsável por dizer que todos os povos da terra são famílias ou familiares de Deus. Isso é uma rotação, uma inversão radical na forma como o sionismo percebe o lugar diferenciado e especial que Israel ocupa nesse suposto plano de salvação e de redenção da humanidade. Como é que você vai abençoar todas as famílias da terra com uma ocupação militarizada, transformando outras famílias da terra em famílias que lutam pela sobrevivência numa espécie de campo aberto de concentração, assim? Como é que você concilia responsabilidade por abençoar todas as famílias da terra com esse modelo de violência colonial, sabe? Se você muda a interpretação do lugar de Israel diante de Deus e diante dos outros povos, você desarticula totalmente um projeto que eu julgo um projeto de extermínio. Julgo a faixa de Gaza hoje como um grande campo de concentração a céu aberto, e uma das formas que Israel usa para desaparecer, torturar, vigiar, punir essas pessoas,
Uma das formas é mantendo uma interpretação bíblica e teológica sionista e fundamentalista a respeito do seu lugar no mundo, sabe?